Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. No vídeo de hoje eu venho falar-vos sobre Impostora, um livro da Rebecca Kuang que foi editado em Portugal pela Desrotina. E foi precisamente para sair da rotina que eu quis ler este livro. Se costumas acompanhar este canal, deves estar a estranhar ver-me com este livro aqui. Não é uma leitura que eu faça habitualmente, não é o meu tipo de livro, mas há dois culpados para esta minha escolha. Chamam-se Dora Santos Marques e Miguel Dalto. Eles comentaram que estavam a ler este livro, ou que tinham lido este livro numa live da Dora. Não era sobre este livro, nem pouco mais ou menos, mas surgiu ali um comentário que eu... curioso, esse livro é capaz de ser interessante. E se duas pessoas com gostos tão diferentes gostaram deste livro, se calhar ele até é uma boa aposta nesta fase em que eu estou a precisar de um livro limpa-palatos. Isto é, por norma eu leio livros muito pesados do ponto de vista da história e do ponto de vista da linguagem. E eu estava a precisar de algo que fosse mais simples, pelo menos num destes campos. Ou tivesse uma boa história, muito trabalhada, mas uma linguagem mais simples, como é o caso do Impostora, ou que, isso já é mais raro, tivesse uma história simples, mas uma linguagem mais complexa. Isso já não é tão comum, nem tão fácil de saber à partida. Então, olhem, este Impostora veio mesmo a calhar, encomendei-o, li-o. Curiosamente, já tinha um outro livro da autora aqui em casa, mas não se adequava ao que eu procurava. O Babel, pelo que eu sei, é um livro, além de grande, é um livro sobre tradução, sobre linguagem, e por isso não se encaixava aqui naquilo que eu procurava, e o Impostora veio mesmo a calhar numa altura em que eu precisava então aqui de uma leitura de transição, não é? Que é para eu voltar a sentir falta dos meus livros que fazem os meus neurónios entrarem em ebulição, mas volta e meia então faz sentido ler uma coisa mais leve. Achava eu. No sentido em que este livro é apontado muitas vezes como um livro divertido e ele deu-me muita angústia, muita ansiedade. Mas vamos por partes. Originalmente o livro chama-se Yellow Face. Em Portugal e no Brasil traduziram para Impostora. Não me ocorre uma palavra em português, um título em português que se adeque melhor a este livro. Eu preferia que tivessem mantido o Yellow Face, mas percebo que Yellow Face é uma expressão que ainda não está não é muito comum em Portugal, não é muito do conhecimento generalizado e poderia eventualmente afastar leitores. Se bem que no caso do público-alvo deste livro não me parece que isso fosse acontecer. Não sei se estão familiarizados com o termo, mas Yellow Face será mais ou menos equivalente ao Blackface. Blackface será então quando alguém, por exemplo, através da maquilhagem, tenta parecer negro, tenta escurecer a pele. O Yellowface seria algo semelhante, não é? Alguém que tenta parecer descendente de asiáticos. E o que nós vamos ter neste livro é a relação de amizade entre aspas, porque vamos perceber que é uma amizade não muito verdadeira, uma amizade entre duas raparigas que estudaram juntas e que tentam ambas vingar no mundo dos livros, no mundo da literatura. Então, por um lado temos a Atina, ou Atena, eu vou dizer Atena para aportuguesar, mas vocês dizem como entenderem, e a Atena é então a descendente de chineses e é a amiga bem-sucedida desta dupla. Ela, ainda antes de acabar o curso, já consegue publicar textos em revistas super reputadas, depois consegue publicar logo romances com contratos milionários, é muito conhecida, o público adora, é convidada para tudo, as pessoas sabem quem ela é, seguem-na nas redes sociais, tem muitos likes, enfim. Ela é aquilo que qualquer escritora desta geração gostaria de ser. E tem tudo aquilo que escritores desta geração gostariam de ter também. De ser e de ter, portanto. Por outro lado, temos a June. A June é típica americana, não tem qualquer tipo de ascendência exótica, entre aspas, vocês percebem o que é que eu quero dizer com isto, não é? E ela também escreveu um livro, esse livro vendeu muito mal, foi publicado numa pequena editora, não teve uma grande máquina de marketing à volta dele, ninguém sabe quem ela é, ela tem de arranjar outras alternativas para pagar as suas contas e tem alguma inveja da Atena, precisamente por causa disso, precisamente porque a amiga tem coisas que ela ainda não conseguiu alcançar. Elas, portanto, tinham estudado juntas
e era suposto que o percurso delas mais ou menos se assemelhasse, mas a Athena subiu muito rápido e alcançou o sucesso muito depressa. Pronto. Então há um dia em que a Athena convida a June para festejar uma das suas conquistas. Não só vão festejar essa situação, como já em casa da Athena, e elas vão bebendo uns copos. A Athena diz-lhe: olha June, acabei mais um manuscrito, está ali junto da minha máquina de escrever, isto porque ela não usava computador, está ali o meu manuscrito, tive uma ideia muito boa, pronto. Enfim, começa ali a dizer: tenho aqui algo novo e olha para mim que sou muito boa. Acontece que no meio destas comemorações, desta animação entre amigas, a Athena morre. Uma circunstância muito caricata que vou deixar para vocês descobrirem quando forem ler o livro. E a June não só está envolvida neste momento, como pensa: espera lá, ninguém sabe que ela escreveu este livro, ele não está no computador dela, na nuvem, numa pen, não está em lado nenhum. Vou pegar neste manuscrito e vou usá-lo. Afinal não se perde nada, ela já faleceu, ninguém sabe, vou pegar nisto e vou melhorá-lo. Reparem como a June é modesta, porque ela começa a trabalhar no manuscrito da falecida amiga e ela acha realmente que todas as alterações que está a fazer, primeiro sozinha e depois de conseguir uma editora, com a equipa dessa editora, eles vão acrescentando coisas, tirando outras, mudando palavras, e ela acha realmente, agora sim, é que esta obra está genial, porque eu pus as minhas mãozinhas nisto e isto agora está aperfeiçoado. E como este livro é narrado pela June, uma narradora muito pouco confiável, como devem imaginar, nós somos levados a acreditar, ou ela pelo menos tenta, fazer com que o leitor acredite que não, a ideia foi dela, que há algumas passagens também, mas eu pus muito de mim nisto. Isto não é plágio. Isto, quando muito, é uma inspiração. E nunca conta isto a ninguém, por isso o livro é publicado, é realmente um sucesso. Só que será que alguém vai descobrir? Será que a June pode garantir que nunca se vai saber nada disto? Ou será que ela vive constantemente com a sensação que o sonho dela pode ruir? E é por isso que eu digo que este livro não é assim tão divertido quanto parece, porque isto é super angustiante, este medo de cair do pedestal, e não só, porque este livro traz-nos muitas reflexões sobre o mercado editorial, que neste caso é o dos Estados Unidos, obviamente o de Portugal é muito diferente, mas tem algumas coisas comuns, embora à nossa escala, e o livro faz-nos pensar em imensos assuntos, alguns deles até bastante preocupantes, ou pelo menos é que não é possível dar uma resposta taxativa. Há aqui, como eu costumo dizer, muitos tons de cinzento à volta de determinados assuntos. E eu até apontei aqui alguns temas para comentar convosco, só para também vos mostrar que este livro vive muito deste mistério. Será que alguém vai descobrir, que não vai descobrir? O que é que ela vai fazer depois deste primeiro livro? Será que ela tem ideias? Será que ela não tem? Pronto, o livro gira muito à volta disto, mas enquanto este mistério, sim, porque o livro é categorizado em muitos sítios como um thriller, enquanto este mistério decorre, acontecem aqui observações paralelas e pequenos episódios que nos fazem pensar sobre outras coisas. E uma delas, que foi aquela que me fez ficar mais angustiada, é esta necessidade constante da June, individualmente e também como escritora, de ter uma constante aprovação social. E uma aprovação social, sobretudo nas redes sociais. Ela é altamente dependente de likes, comentários, seguidores, daquilo que estão a dizer sobre ela, e ela precisa de ver isto constantemente. Ela tem muita dificuldade em desligar. E isto é angustiante. Sobretudo no momento em que se exige tanto aos autores que tenham uma presença no digital. É que esta presença no digital tem pontos positivos, mas também tem pontos negativos. Isto é, como pontos positivos, poderemos falar aqui desta relação entre autor e leitor, esta troca de ideias, os leitores podem dizer o que vão achando do livro, é tudo muito bonito, mas também traz muito ódio, não é? Também traz muitos haters e não é fácil lidar com isso. Mas temos o outro lado da moeda. O autor fica muito dependente, em alguns casos, claro, depende também da inteligência emocional de cada um, fica muito dependente deste estar na ordem do dia, em ser visto constantemente, em não cair no esquecimento, e enquanto está nas redes sociais, não está a criar. Isto
numa área, numa profissão em que a criatividade é um vício. Muitos criativos, seja na área da literatura, da música, da pintura, do design, do marketing, têm esta necessidade constante de estar a ter ideias e a fazer coisas. Isto é um vício, não estou a brincar. Se calhar os psicólogos podem explicar isto melhor do que eu, mas esta necessidade está sempre a fazer coisas fora do padrão, e há até aqui momentos em que a mãe da June quer que ela seja contabilista, e ela diz, nem pensar, eu tenho zero paciência para fazer o mesmo trabalho sentada à secretária 8 horas por dia. O que a mãe vê quase como ofensivo, e ela nem é tanto nesse sentido, é no sentido de eu quero uma coisa com mais adrenalina, não é? Portanto, isto das redes sociais também prejudica este processo criativo, e não saber desligar, seja nos momentos muito bons e muito eufóricos e que sou tão boa, seja nos momentos menos bons, é realmente importante. Mas o livro fala-nos de outras coisas, olha, nomeadamente além das tais crises de ansiedade que eu já dizia, desta necessidade constante de criar para não cair no esquecimento, e então às vezes entre ter uma ideia maravilhosa, mas que vai demorar mais tempo, ou criar-se qualquer coisa, ir à procura, fazer uma excursão quase por um bairro social para ter inspiração, estar a ouvir as conversas das pessoas e apropriar-se dos diálogos. Sim, porque este livro também nos faz pensar sobre isso. Quando um escritor ouve qualquer coisa que nós lhe contamos, por sermos amigos, ou por sermos conhecidos, ou é uma história que alguém lhe contou, mas que pertence a outra pessoa, e o escritor coloca isso num livro, muda só os nomes, até que ponto é que alguém tem o direito de se apropriar das nossas palavras, da nossa vida, sem sabermos? Até que ponto é que isso é criação do próprio escritor, e até que ponto é que isso lhe pertence? Enfim, eu disse, este livro é muito rebuscado e não parece. Acho que podemos lê-lo nas duas perspectivas. Podemos lê-lo na perspectiva de uma simples história e na perspectiva de realmente tenho de repensar aqui algumas coisas para mim, no meu papel, seja de leitor e influencer, seja no papel de escritor, de editor, de assessor de comunicação, enfim. Dá para pensar aqui em várias coisas. Há aqui muita inveja entre autores, há aqui muitas amizades entre autores semelhantes. Por exemplo, a June, à medida que vai ficando famosa, tem como amigas outras duas escritoras brancas que também vendem bastante e que lhe dizem sempre aquilo que ela quer ouvir. Por isso, é uma amizade verdadeira, sim ou não? Deixo para vocês descobrirem quando estiverem a ler o livro. Temos a cultura do cancelamento, não é? E como é muito fácil passarmos de bestiais a bestas, e como, havendo uma polémica, por exemplo, em 2024, não falta quem vá procurar o que escrevemos em 2017 no Facebook e deturpar tudo e buscar uma coisa fora de contexto para justificar o que nós fizemos ou dissemos em 2024, como se as pessoas não mudassem. Como se até não tivéssemos a possibilidade de melhorar algumas características e pensar de maneira diferente agora. Enfim, há aqui também essa questão. Há a questão da apropriação cultural, efetivamente, porque fala-se aqui também desta possibilidade de uma pessoa não asiática escrever sobre os asiáticos, sobre a sua história. Isso faz-me pensar se, ok, e agora eu, mulher, posso escrever uma história do ponto de vista de um homem? Posso escrever sobre judeus se eu não sou judia? Enfim, esta é a velha discussão também do mundo dos livros, não é? Falamos disso de forma mais ou menos explícita muitas vezes. O plágio realmente é questão transversal aqui a todo o livro, mas há outras questões aqui importantes, nomeadamente a máquina publicitária e como a publicidade, o estar em todo lado, o ser falado, o ter uma grande agência à volta faz diferença no sucesso de um livro, mas também esta necessidade de saber jogar as regras do jogo. Isto é, se eu agora escrevesse um livro como o Impostora e ele fosse muito bem sucedido, se calhar eu, se quero continuar a vender, tenho de seguir esta onda. Se eu sou conhecida como autora que escreveu sobre duas amigas que estudaram juntas na mesma faculdade, se calhar o próximo livro tem de ir beber um bocadinho a este para que eu continue aqui a cavalgar nesta onda. E entre fazer aquilo que se quer, que se acha que é bom, que precisa de tempo, e fazer aquilo que o público quer, que o mercado quer, há aqui uma luta interna que há autores que lidarão melhor com isso e há autores que lidarão pior.
E também gostei de ver, embora me fizesse sentir um bocadinho de sentimento de culpa às vezes, esta presença dos influenciadores e dos leitores em geral, não só daqueles que são menos anónimos, vá. Esta participação dos leitores no Goodreads, no Twitter ou noutras redes sociais, em Portugal se calhar não será tanto no Twitter, mas que alimentam polémicas, que tomam posições sem saber de nada, sem conhecer as pessoas. E curiosamente aqui te falo de uma coisa interessante, que é esta quase obrigação de um influenciador tomar partido, tomar uma posição quando acontece uma polémica. E se não se posiciona, isso por si só já é um posicionamento. Isto também é bastante perigoso, não é? Porque às vezes não temos a informação toda, então não nos queremos posicionar, mas se não dissermos nada vão assumir que nós estamos de um lado da barricada e nós, na verdade, ainda estamos a pensar, a juntar as peças da nossa cabeça para formular uma opinião, ou não temos de ter opinião sobre tudo, às vezes não é relevante a nossa opinião, e enfim, a forma como se condena pessoas é muito preocupante, a forma como se salva pessoas também, por motivos às vezes muito superficiais, e todo este livro deu-me muita angústia, mas sobretudo por esta necessidade de aprovação constante por parte da nossa protagonista, que é uma protagonista odiosa. Ela tem aqui várias relações que não nos inspiram confiança nem simpatia. Na contracapa do livro falam realmente sobre o humor negro. Eu acho que ele até que existe aqui, mas nestes alertas que a Desrotina costuma colocar nos temas, não é, do livro, diz aqui mundo editorial, crítica às redes sociais, discussão sobre plágio, cultura de cancelamento, e eu acrescentar-lhe-ia a ansiedade. Acho que esta ansiedade social é bastante preocupante e bastante representativa do que se passa hoje em dia. Mas enfim, tudo isto para dizer que é um livro que se lê de uma assentada. É um livro que tem uma narrativa envolvente, que nos deixa curiosos, mas que ao mesmo tempo nos vai dando assim umas pinceladas, nem sempre muito amarelas, nem sempre muito efusivas e alegres, vai-nos dando umas pinceladas de outros assuntos que nós poderemos pensar à luz do nosso contexto, dos nossos autores e da nossa participação nesta máquina, não é? Mas dá para nós pensarmos como é que isto seria em Portugal, não é? E até que ponto é que, quando pegamos numa coisa começada por alguém e a refazemos, quem são os autores dessa obra? Os herdeiros da pessoa que teve a ideia, mas que já faleceu, têm alguma coisa a lucrar com isto? Devo colocar esta pessoa como coautora? Enfim, podemos pensar numa série de questões relacionadas com isto, desde a representatividade, quer nas obras, não é, na literatura e nos seus personagens, quer por parte de quem escreve, esta necessidade constante de aderirmos às modas, às vezes não por real simpatia com as causas, com as questões, mas para parecer bem. Olhem, eu poderia falar sobre este livro durante bastante tempo, mas isso só com quem já o leu, porque, aliás, eu preciso mesmo de falar com quem já o leu, porque eu preciso de discutir este final. Precisamos falar sobre este final. Por isso, se já leram este livro, digam-me o que é que acharam desse fim, do que aconteceu aqui. Acho que muito do que se fala aqui do trabalho de um editor faltou no final do Impostora, mas isso é uma opinião minha, pronto. O livro é um best-seller, por isso se calhar sou eu que sou picuinhas, ou então não, porque eu percebi que várias pessoas também ficaram um bocadinho reticentes e acharam tudo muito mirabolante, mas este, acho eu, é o melhor argumento que eu vos posso dar para que queiram ler este livro. Quem é que não quer chegar ao final de um livro e ir ou não concordar com outro leitor? Não tens razão nenhuma, aquele final é impecável. Ou sim, tens toda a razão, aquele final é, uma porcaria. Não sei, digam-me vocês, leiam um livro e depois digam-me vocês. Bem, enfim, de resto, desejar-vos então boas leituras, portem-se bem e até no próximo vídeo. Adeus!